Você só cresce até onde a sua autoestima permite. Toma essa pedrada que eu não vou ficar com ela sozinha. Gente, ontem a gente teve nosso encontro de práticas evolutivas e aí pipocou muito esses insights, né? Por ser 1º de junho, a gente sempre muda, né, a abordagem, os temas que a gente vai trabalhar. A gente já vinha trabalhando um pouco de autoestima e aí a gente desceu um pouco mais para esse lugar da autoestima, né? E aí me interessa muito entender o que é autoestima, né? A gente fala tanto disso, já tem um tempo que eu tô debruçada sobre esse tema com os grupos, perguntando para as pessoas, né? Pessoas que eu atendo, pessoas dos grupos também. O que é autoestima para você? Eu queria que você respondesse essa pergunta. Por quê? Você, pessoa que quer evoluir espiritualmente, que quer se tornar mais forte emocionalmente, quer entender a complexidade do seu aparelho psíquico, precisa ter respostas mais concretas e pessoais sobre os temas para você. Não tem como a gente seguir aceitando as definições sem que elas façam sentido para nós. E aí eu vou abrir um pouquinho aqui sobre o tema autoestima para a gente debater juntos, tá? A minha ideia aqui é sempre somar. Eu sempre agradeço o respeito pela conexão, o respeito por topar, né? Pensar um pouco diferente, pensar nessas ideias que eu proponho aqui. Quando a gente fala que a sua autoestima só alcança o seu sucesso e que você só cresce até onde a sua autoestima alcança, a gente está falando de um campo mais alargado de propriedade de si mesmo. Entender que a autoestima é ação, eu comecei a pensar sobre uma construção de ideias de vários pensadores do campo da psicologia, né, que trouxeram falas nesse sentido, que talvez a autoestima seja a nossa habilidade de juntar os nossos potenciais e as nossas habilidades, a habilidade de juntar habilidades e dar sentido a elas. É reconhecer, por exemplo, que eu tenho criatividade para resolver problemas, que eu tenho resiliência para seguir pela vida, não estagnando. Reconhecer que eu sou uma boa amiga, reconhecer que eu tenho aqui uma peça-chave para uma situação quando ela aperta. É todo esse lugar que eu vou dando o tom e o reconhecimento para mim mesma das minhas potencialidades e das minhas habilidades. Acontece que muitos de nós, na infância, não teve esse contorno. A gente não acessou lugares que nos viram, né? E aí, sem juízo moral, sem fazer juízo moral, até eu quero abrir esse parênteses, porque em um dos encontros eu falei sobre a gente ter lá um acerto de conta com os nossos pais, e algumas pessoas comentaram, né, como se fosse pejorativo. Sempre vem uma frase aí da constelação que os nossos pais fizeram o que eles podiam, com o que eles tinham. E quando a gente fala de um acerto de conta com os nossos cuidadores, com os nossos genitores, a gente não está falando da coisa em si, né? Eu não vou lá tirar satisfação com meu pai, né? Pode ser que isso aconteça em alguns momentos do processo terapêutico, pode acontecer que a gente queira ter conversas e colocar limites para os nossos cuidadores na fase adulta, né? Mais velhos, isso também não tem problema. Mas é mais no campo do inconsciente, né? A gente vai fazer isso em lugares de terapia, a gente vai fazer isso em lugares que tem amizade, de preferência em grupos terapêuticos, né? Em lugares que você tem uma escuta presente e uma escuta que vai te ajudar a acessar essa consciência e esse lugar de benfeitoria de si mesmo, assim, né? De você estar compartilhando algo que é muito íntimo e essa história vai ficar ali no campo do respeito, né? Eu não tô dizendo pra você sair falando mal dos seus pais ou dizer que seus pais não foram interessantes e tudo mais. Enfim, então só fazendo esse recorte, porque algumas pessoas entenderam mal quando eu falei que a gente precisava fazer esse acerto de conta com os pais. Então eu tô aqui me retratando no sentido de que a criança que foi negligenciada, a criança que foi rejeitada, muitas das vezes, gente, é a sensação da própria criança. O pai foi trabalhar e a criança se sentiu rejeitada. Na fase adulta você leva isso pra terapia e a gente entende por que marcou, por que criou uma ferida quando seu pai foi trabalhar e você se sentiu rejeitado. O que aconteceu? Aonde que marcou isso? Aonde isso está trazendo reflexos hoje pra você? Entende? Então a gente começa a jogar aqui no campo da honestidade, porque não dá pra gente jogar pra baixo do tapete. Tudo que a gente recalca vai uma hora voltar muito grande. Então olhar pros cuidadores, olhar pros traumas da infância, pros traumas da adolescência, faz parte da construção dessa autoestima. Eu não consigo construir uma autoestima saudável
achando que autoestima é só uma sensação. Que nem hoje eu olho e falo, ai cara, tô bem, tô, eu faria isso aqui sem filtro. Ah, mas com o filtro deu uma iluminada, só por isso que eu tô com o filtro hoje eu faria sem filtro. Isso quer dizer que a minha autoestima é maravilhosa, está maravilhosa? Pode ser que eu tenha alcançado níveis melhores de autoestima, porque eu estou debruçada sobre esse tema, interessada em colocar limites claros nas relações que eu tenho, para que eu me preserve e preserve as relações também. Isso também é autoestima. Quando eu coloco o tom de como eu mereço ser tratada, eu também estou me estimando. Mas eu olhar aqui hoje e falar, eu estou me sentindo muito bela, faria sem filtro e tudo mais, não quer dizer que a minha autoestima esteja super lá no alto. Às vezes a gente confunde autoestima com isso, né? Eu coloco uma roupa legal, eu estou fazendo atividade física, eu vou me sentindo mais bonita, mas não é isso. Isso não se sustenta a longo prazo. O que vai sustentar a nossa autoestima é esse jogo. Vamos imaginar um jogo, um tabuleiro na sua frente. É a habilidade de jogar esse jogo é muito redundante, mas é isso. É a habilidade de jogar esse jogo reconhecendo as habilidades que eu tenho, né, com essas peças. É como se essas peças fossem as habilidades. Então, se eu tenho a habilidade da criatividade, tenho a habilidade da alegria, tenho a habilidade de ser gentil em momentos que está todo mundo estressado, tenho a habilidade de cozinhar quando ninguém quer e agradar com a cozinha. Eu tenho a habilidade de cozinhar pra mim quando eu tô muito cansada, que eu sei que vai me nutrir e vai me levantar. Enfim, eu vou dizendo, né? Eu tenho a habilidade de ser criativa na minha própria vida. Eu tenho a habilidade de colocar limites quando alguém me desrespeita. Eu tenho a lealdade tão plasmada em mim que quando alguém declina a lealdade comigo, ela automaticamente sai da minha vida. São essas coisas que vão dando o tom desse jogo, que vai movimentando esse tabuleiro, né? E aí hoje apareceu um insight muito legal numa das sessões que eu fiz. A gente está trabalhando essa reestruturação emocional, reestruturação psíquica nesse indivíduo. E aí teve um momento que eu falei, que me veio esse insight, né? Que, olá, tudo bem? Esse insight que é o seguinte, a gente na fase adulta fica buscando a mudança de status, né? A mudança de vida aparecer na nossa frente. Porque às vezes a gente teve a sorte, né, de ter uma funcionalidade no nosso processo evolutivo, assim, pautado em escola. Então, eu mudei de série, aí eu pego minha mochilinha nova, com meu material novo, com minha lancheirinha, né? E aí eu vou pro outro nível, né? E aí depois eu tenho a coisa da faculdade, de novo, falando de um lugar de privilégio, né? Eu tive o privilégio de ter um governo que me assistiu, né? Eu fiz faculdade pelo ProUni do MEC. Então, assim, aí eu tive o privilégio de estudar, e eu tenho lá a minha formação, me mudei para outra cidade, então a vida me apresentou uma novidade, né? Me apresentou esse destino, né? Que depois não foi um destino, que depois foi uma volta para minhas origens, enfim, mas que foi criando essa bagagem de quem eu sou. E aí é como se na fase adulta a gente ficasse esperando esse novo estágio, né? E aí eu entendo que, como jogo de videogame, esse estágio não vai vir se a gente não criar oportunidades. Cada vez mais eu tenho certeza disso, que é como se na fase adulta a fase já é um pouco mais hard, e aí o ônibus tá andando e você é jogado e lançado na ribanceira e pelado, sabe? Aí você tem que ver, que recurso que eu tenho. E o recurso é muito interno, sabe? Então, fazendo essa metáfora horrorosa, mas esse recurso é interno. Então, o que eu tenho de habilidade para poder recomeçar ou reconstruir ou reformar essa vida que eu tenho, né? Criar uma nova vida para mim, se esse é meu desejo, né? Então, a gente chega no mundo sem nada, né, gente? A gente chega peladão aí e vai depois se apegando em coisas que às vezes não nos deixam sair do lugar. A gente fica estagnado, fica obstruindo o caminho, né? O que está obstruindo o meu caminho hoje? Né? Que caminho eu gostaria de permear? Porque são duas opções que a gente tem na vida. Ou a gente faz o que veio para fazer, que é para ser funcional, colocar os nossos desejos para rodar, a nossa criatividade, o nosso caráter para se melhorar, ou a gente deprime, apodrece, enfim. Não, a gente não tem várias escolhas que nem a gente acha. Eu não vou ficar aqui. Não, se você estiver aqui, se não for, você vai deprimir, você vai ficar mal. Você só não vai deprimir se for pra você ficar nesse lugar se estiver frutífero. Senão, não vai, entendeu?
Então, assim, eu penso também quando a gente fala dessa nudez, né, de vida, a gente olhar também com simplicidade, né? Como que com simplicidade eu mudo? Como que com simplicidade eu dou um tom diferente para minha vida? Como que com simplicidade eu angario recursos e nomeio esses recursos que eu já tenho e que são inerentes a mim? Sabe? Eu tenho pensado muito nisso, assim, como a gente consegue construir essa base de estima por nós para ir para a vida, para gerar novas conexões, né? A gente tem muito isso, assim, uma coisa de querer agradar muito. A gente não coloca limites, principalmente nós mulheres, a gente foi ensinado a agradar a todo custo. Então quando a gente põe limite, a gente se sente culpado. Porque o limite... Oi, Michel, pensei no seu hoje. Eu ia te mandar mensagem hoje para te agradecer, porque se eu estou firmona na atividade física é graças a você, viu, meu amigo? Hoje eu vou fazer questão, mas essa mensagem vai chegar porque você veio na minha cabeça enquanto eu tava na esteira, fazendo 1h20 de esteira hoje. Eu falei, gente, eu preciso agradecer ao Michel, que no ano passado me ajudou aí no meu processo de descobrir, né, que eu tava com a ferritina baixa, de que eu tava desanimada aí porque eu tava com baixa ferritina. Até é bom falar disso, né? Já tô falando de autocuidado, de autoestima. E o Michel, ele é um super profissional, né, da área da educação física, um grande amigo de infância. E aí ele me ofereceu esse trabalho, esse projeto lindo dele. Ele fez a bioimpedância na minha casa e foi me assessorando, né, com a parte ali de personal. E até a gente descobrir que eu não saí do lugar porque eu tava realmente com as vitaminas muito comprometidas. E legal, cuidado aí no volante. E aí eu tive todo um respeito, assim, pela minha história no momento, porque ele também respeitou o meu momento e me sugeriu que eu fosse seguindo por esse caminho, né, de fazer o tratamento ali com as vitaminas e depois voltasse para atividade física. Então hoje eu tô firmona, né, fazendo atividade física, com muito prazer. Retomei, assim, de um lugar de muito prazer pela atividade física que eu sempre tive, mas primeiro eu precisei dar conta de outras coisas, né, meu corpo precisava de outras coisas. E quando a gente entende isso, que tudo isso faz parte da nossa estima, tudo isso faz parte do cuidado de nós para conosco, a coisa caminha melhor, né? Então a gente é plural, né? A gente somos seres integrativos, né? Somos seres plurais, multifacetados. Então cuidar da saúde física, cuidar da saúde emocional, igual, por exemplo, a gente na academia fala muito isso. Ah, minha terapia. Não é, né? Essa terapia é um lugar que você tem um profissional que vai assistir as suas demandas e vai criar um direcionamento para você no campo da emocionalidade, no campo do aparelho psíquico. É uma coisa, né? Quando a gente vai na academia, a gente relaxa, a gente está cuidando do corpo físico, a gente está cuidando dos músculos, a gente está cuidando dessa respiração, mas é tudo do aparelho físico, né? É isso. Michel escreveu assim: estou feliz de ver que está seguindo firme com o que começamos. É isso, você plantou a semente e eu agora tô vendo crescer, né? Tô colhendo os frutos disso. Um bom profissional faz isso, né, Michel? Eu acredito muito que um bom profissional faz isso. Ele planta em nós o desejo de uma continuidade do trabalho, né? Ele planta em nós a beleza do trabalho. É um pouco do que eu tenho tentado fazer também na minha área, sabe? Às vezes eu recebo no consultório pessoas muito desanimadas, pessoas que estão com pânico, ansiedade, estão deprimidas, que querem fazer transição de carreira. E a gente começa dando a mão para essas pessoas, falando, vamos começar de onde dá? Vamos começar olhando para você de novo? Porque muitas dessas pessoas estão esquecidas, muitas dessas pessoas esqueceram de si mesmas, perderam o elo consigo mesmas, né? A gente fala muito hoje das relações, muitas relações hoje não tem troca, e se a gente não aprende como é a funcionalidade dessas trocas, a gente vai com elo muito aberto, né? Entender o que é troca relacional primeiro, né? De qualquer âmbito. Seja afetivo amoroso, seja no campo das amizades, né? A gente está se relacionando com as pessoas, então a gente abre esse elo de vitalidade, esse elo vital, esse elo de energia e entrega, né, ali o que você tem para oferecer para aquele indivíduo. Se a pessoa não consegue receber e te devolver essa energia, você vai se esvaindo, não tem troca. É muito legal de colocar ponto de atenção nessas relações que não tem troca. Isso é muito legal de observar, porque às vezes a gente fala, é egoísmo meu se eu retrair porque a pessoa tá deprimida, a pessoa tá assim, assim, assado. Eu brinco que tem gente que só quer virar a caçamba em cima do outro, né? Não quer nem se resolver.
que é só descarregar ali o lixo dela. Então, é também se estimar, colocar limites para essas pessoas. Também é se estimar, olhar onde eu estou permeando sem troca nenhuma. Porque se eu gosto de mim mesmo, eu vou me colocar em relações que vão me estimular a ser melhor, que vão me ajudar a sair do lugar que eu tô, que vão me ouvir, que vão me considerar. E aí não é sobre ficar esperando, eu quero que o outro me valide. A gente já fez conteúdos aqui sobre isso, sobre a importância da autovalidação, eu me validar e eu saber da minha importância. Mas se eu tenho ao meu entorno pessoas que são estimulantes, que são vivas e vitais, isso vai ser retroalimentado em mim, entende? Eu retroalimento isso nessas pessoas e as pessoas me devolvem. Agora, se eu estou em núcleos mortos, né, com pessoas que já não têm interesse mais em evolução, pessoas que já deprimiram, que já se apodreceram, porque não querem mais fazer a sua parte, que é uma leitura específica, que é uma viagem, que é uma escuta de atenção, que é essa troca generosa mesmo delas com elas mesmas, elas não vão ter o que oferecer, gente. Elas não vão ter o que oferecer. Oi, querida, bem-vinda. Então, a gente só tem o que dá, né, se a gente se cultiva, gente. Se a gente não se cultiva, a gente não tem o que fazer, né? E aí, como eu estava explicando da questão dessa autoestima na mesa, né, dessas peças que precisam de encaixe, muitas das vezes é isso. A gente cresceu com essas peças, mas a gente não soube encaixar. Porque esses cuidadores também não sabiam encaixar. E eles não souberam ensinar a gente como fazer. Então, quando eu olho na mesa e falo, eu tenho esses potenciais aqui todos, olha que maravilha, olha que vasto que é o meu campo da minha autoestima, no sentido de mover essas peças e dizer, olha, eu tenho essa habilidade, olha como eu sou vulnerável aqui, mas eu consigo resiliência aqui. Eu vou dando o tom da minha vida, eu vou dando o tom desse mapeamento interno que vai me servir para várias coisas. Que nem, por exemplo, eu tenho uma coisa que chama hiperestesia. É muito comum nos dias de hoje, principalmente pessoas com habilidades psíquicas, pessoas que têm já alguma mediunidade em tratamento. A hiperestesia é quando você sente os sons e a ambiência, a energia com seus próprios órgãos. Olha isso. Tem gente que pode olhar e ver isso como uma patologia, por isso que eu falo que vai muito do nosso conteúdo interno. Tem gente que pode olhar e falar, cara, é uma habilidade, né? Eu consegui sentir um ambiente com os meus órgãos. E aí antes eu achava curioso, porque eu escutava alguma coisa, eu falava, eu tô sentindo isso daqui na minha pele arrepia. Até quando eu escutei a definição de hiperestesia e depois eu fui fazer aí um tratamento mais aprofundado e descobri isso. Então a hiperestesia, ela traz um pouco mais desse ouvido sensível, traz um pouco mais dessa pele sensível e um pouco mais desse ser sensível no mundo, né? E aí o que acontece comigo? Eu sou uma seguidora de regras, eu acho que as regras organizam a sociedade. Oi, Ryud, bem-vindo, querido. As regras, elas servem para organizar a sociedade, né? Graças às regras sociais a gente consegue conviver melhor. Então todo barulho para mim que segue regra social não me incomoda. Eu faço minha parte, coloco meu fone, eu tenho fone, abafador, várias coisas que me ajudam. Algumas pessoas que eu atendo também têm esse tipo de condição. E algumas pessoas que são minhas amigas também têm esse tipo de condição. Então hoje eu não me sinto mais um peixe fora d'água achando que a minha hiperestesia é um problema. Eu acho que você também deve ter hiperestesia, Ryud, não tem? No campo da mediunidade, a gente entende que é esse corpo que sente com os órgãos. Já se tem um mapeamento disso. E aí, quando a pessoa passa do horário, do respeito, do combinado social, com barulho, aí ativa em mim uma parte muito complicada. E aí o que acontece? Eu geralmente coloco limite. Eu geralmente mostro pra pessoa que o que ela tá fazendo não é legal. Só que antes me vinha com muita culpa. Eu falava, nossa, a pessoa vai achar que eu sou chata, que eu sou ranzinza, que eu sou cri-cri, porque eu tô colocando pra ela um limite de horário e tal. Ai, será que eu sou sensível demais? E blá, 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 blá. O crítico interno gritando, coisa horrorosa. Agora, eu não vou mais nisso. Eu, antes de fazer a comunicado pra pessoa que tá ali sendo sem noção com o horário, eu checo só se eu tô forte pra isso, se eu tô bem pra me posicionar, porque eu não gosto de me posicionar com agressividade, eu não gosto de ser indelicada e nem de ser desrespeitosa.
Então eu preciso estar equilibrada para fazer esse comunicado. Então eu faço comunicado de forma respeitosa. Se a pessoa aceita isso ou não aceita, não é comigo. Eu já passei a bola para ela, porque ela que levantou a bola quando ela foi lá e colocou um barulho, fez um barulho fora de hora que está incomodando não só a mim, mas outras pessoas, né? Então isso também é me estimar. Quando eu entendo as minhas condições, minhas habilidades, o jeito que eu funciono, eu vou saber falar mais de mim, eu vou saber me colocar melhor nas situações, eu vou saber me defender, saber me respeitar. E não vou ficar também permitindo que esse crítico interno fique blá 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 na minha cabeça, dizendo que eu sou inadequada quando eu tô colocando um limite. Porque o limite ele sempre vai incomodar o outro. Principalmente se o outro tiver baixa autoestima, se o outro não se conhecer, o outro vai entender o limite sempre como um ataque. A pessoa vai entender que o limite é você não gosta do que ela tá fazendo. E você pode não gostar do que a pessoa tá fazendo e gostar dela, não tem nada a ver, né? Mas muitas das vezes quando você coloca o limite, a pessoa deixa de gostar de você. Entende? Porque ela se sente rejeitada, ela se sente não incluída naquilo que ela tá fazendo, né? Que geralmente não é legal pra você comunicar, enfim. Então, gente, quando eu for fazendo essas coisas, eu vou criando um território no qual eu não me perco mais de mim mesmo, entende? O sim e o não vai dando o tom do quanto eu estou me cuidando. Igual quando você está educando uma criança. O sim e o não que você dá para ela está educando aquela criança. Uma vez eu perguntei para um grande professor meu qual era a melhor coisa que a gente poderia fazer pelas crianças para educá-las e protegê-las. Ele fala, é o contorno. É um contorno um pouco mais alargado, um contorno que não sufoca tanto, que não é tão rígido, mas um contorno que permite criatividade, que permite liberdade, mas que ofereça amparo, que ofereça apoio, que ofereça estrutura. É isso que a gente pode fazer pelas crianças. Então, assim, se eu lá na minha infância não tive esse contorno, ele vai ter que existir agora. A gente vai ter que criar essa própria estrutura para nós. E o meu convite é que a gente se estruture a partir da autoestima, da estima por nós, de mapear esse ser interno, esse lugar interno que tem habilidades e colocar como peças na mesa. Essas são as minhas habilidades. Eu reconheço quando eu as uso, eu reconheço quando eu as não uso. Eu reconheço quais são os meus meios de sair de conflitos, de problemas e valorizo isso. Eu não espero que alguém chegue e fale, ô Vanessa, você mandou bem quando você foi lá comunicar para aquela pessoa que ela estava fora de hora fazendo barulho e acordando a vizinhança inteira. Eu não quero isso. E eu nem quero me expor fora de hora, porque eu já fiz isso algumas vezes, né? O pessoal no grupo pipocando, eu vou lá e eu que sou a linha de frente, colocando até minha vida em risco. Então quando eu me estimo, eu vou falar, não, eu tô aborrecida com isso daqui, eu tô, mas não é o momento que eu vou me expor. Eu nem quero me expor dessa maneira, eu vou fazer de outra maneira. Eu sempre ocupei cargos de liderança, sempre tive uma linha de frente muito forte, de atrair pessoas para bens comuns. Tem gente que vê isso como um dom muito lindo, tem gente que acha, você junta pessoas, credo, né? Enfim, eu acho um potencial e sempre uso pro bem maior, Eu junto pessoas para fazer o bem pro coletivo. Isso é muito bem alinhado com quem eu sou e o que eu acredito. Então hoje eu valido isso como uma peça de habilidade, como um quadradinho aqui na minha existência que me potencializa, entende? Eu preciso me potencializar. Essa alavanca propulsora que potencializa a gente para conquistar e realizar os nossos sonhos e fazer o que a gente está aí para fazer, gente, é nosso trabalho, não é o trabalho do externo. É o livro que eu escolho ler, é o grupo que eu escolho participar, é a graduação que eu escolho fazer, é a pessoa que eu escolho namorar, é o grupo que eu escolho participar para fazer música, é para onde eu vou viajar, é o tom que eu vou dando para minha vida. É minha responsabilidade, eu que faço. Sou eu que faço por mim, não são os outros. Quando eu assumo a responsabilidade de fazer por mim o que só eu posso fazer, a vida ganha um brilho, a vida ganha beleza, né? E fica bom de viver. Quando eu começo a terceirizar as coisas para os outros, fulano não fez isso, fulano não me dá atenção, fulano não me chama para sair, a vida vai virando tediosa e odiosa, assim. Então eu preciso voltar a ter esse controle das minhas peças, sabe, internas que estão precisando de encaixe. Porque é encaixado internamente, eu também vou me encaixar no externo. Quando eu estou com essa sensação de desencaixe, que eu não me encaixo em lugar nenhum, provavelmente eu estou desencaixado de mim mesma. E assim eu finalizo, gente, com essa frase de efeito do fundo do meu coração para vocês, agradecendo a companhia, a confiança nessas prosas. O que eu trago aqui é sinceramente assim, algo que eu explodo, né, quando eu chego nisso com a pessoa que eu estou atendendo. Então eu gostaria que vocês também usasse desses conteúdos para se melhorar.
Porque estamos juntos, é um trazendo seu dom e seu potencial para o outro, é a gente se somando, é a gente se melhorando, a gente se reconhecendo como um ser divino, espiritual, maravilhoso, que veio aqui, né, com esse corpo emprestado, que já já nós vamos devolver ele para a Terra, para poder fazer diferença. Então, ame o seu avatarzinho, o seu avatarzão, ame o seu corpo, assim como ele é, né? Você também, Ryud. Ryud é muito especial, tenho o prazer de conhecer ele, já vai para 2 anos, é um cara extremamente psíquico, tem muitas habilidades psíquicas, não é mesmo? E um ser diferenciado, né, Ryud? Você é um ser diferenciado, então que você possa assumir o seu lugar no mundo e fazer as coisas da sua maneira, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, é assim que a gente passa pela Terra em beleza. Vamos andar em beleza. Um beijo, meu querido, obrigada por acompanhar o trabalho. Michel, obrigado também. A Andréia, que chegou aqui um pouquinho. Fiquem bem. Quem chegou depois, vai ficar gravado e eu coloco no YouTube também, tá bom? E pra semana que vem a gente tá começando uma mentoria em grupo com valor super acessível de contribuição, 4 dias, que a gente vai trazer muito essa beleza de vida divina aí. Minha ideia é plasmar um pouco desses conteúdos que eu tô trazendo na parte efetiva. Então a gente vai mapear aí essas habilidades juntos. A gente vai trazer esse lugar de autonomia, de uma estruturação, né? Quem quiser participar será muito bem-vindo. 4 encontros, 1 por semana, vai ser uma delícia. O Rio escreveu: sou muito grato por sua amizade, torcida e amizade. É isso aí. O universo apresenta a gente, né? E a gente vai ficando perto de pessoas que fazem sentido. E eu também sou muito grata, porque toda vez que eu vou para São Paulo, você faz questão de participar, né? É muito amor, Ryud. Estamos juntos. Pessoal, fiquem bem, que a semana de vocês seja maravilhosa. Estamos juntos e a gente vai trocando essa ideia. Até mais, tchau, tchau.